Olá, como você está? Hoje voltamos com a atividade da nossa disciplina de genética e evolução, com a parte da extinção. Nós vamos continuar utilizando o material didático fornecido pelo professor Harold Gordon Fowler, tudo bem? E nós vamos trabalhar o último conteúdo do mês de novembro, que comporá o nosso mapa conceitual, que é a parte da extinção. Esse material está disponível na internet, no site pt.slideshare.net popecologia especiação e extinção. Tá? É só vocês darem uma olhada lá, caso vocês precisem, como roteiro de estudos, roteiro de elaboração do conteúdo. Hoje, na aula passada, nós trabalhamos o mecanismo de especiação, como que surge a diversidade de espécies na nossa biosfera. Hoje nós vamos trabalhar o mecanismo de extinção, que é a perda dessa diversidade, é a perda da frequência de alguns alelos de algumas populações. Tudo bem? Então, o professor traz inicialmente o conceito de extinção. A extinção é o sumiço de uma espécie da face da Terra. O sumiço da espécie, meus amores, pode significar duas coisas. Primeira coisa, que ela não existe mais na superfície da Terra. E aí esses indivíduos eles não podem mais ser encontrados. Outra coisa é que o número desses indivíduos diminuiu a tal ponto que essa espécie não é mais encontrada facilmente, tudo bem? Nós vamos verificar ao final da aula algumas espécies que eram consideradas extintas, mas com observações modernas, nós reencontramos essas espécies, tudo bem? Mas pelo período em que elas não puderam mais ser observadas, elas foram consideradas extintas. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de extinção, é a não detecção, é o sumiço dessas espécies da face da Terra, das nossas observações. Tudo bem? O professor traz aqui uma informação a respeito do tempo médio de extinção de uma espécie na Terra, que pode variar de 1 a 10 milhões de anos. A média, pessoal, é uma medida bastante arbitrária para muitas coisas. O exemplo muito comum para a utilização da média, para mostrar a inadequação da utilização da média, é quando a gente fala que eu comi um frango inteiro, você não comeu nenhum frango, mas na média, cada um de nós comeu meio frango. Então, quando a gente está trabalhando com média, a gente precisa lançar mão de uma série de outras análises estatísticas, como desvio padrão, uma outra série de ferramentas que eu não quero abordar agora, para que a média se torne uma ferramenta instrutiva, né? Mas do jeito que ela é utilizada para determinar a taxa de extinção da espécie entre 1 e 10 milhões de anos, ela é muito arbitrária, porque existem espécies que têm esse período de extinção com taxas superiores a 200 milhões de anos, tem indivíduos com taxas superiores a 250 milhões de anos e tem indivíduos com taxas de 1 milhão de anos. Então isso vai gerar uma média muito distorcida e a gente acaba não tendo uma boa verificação do tempo de existência de uma espécie dentro da superfície terrestre. Tudo bem? Então, em geral, em geral, até mais de 50% das espécies têm um tempo de médio de extinção entre 1 e 10 milhões de anos, mas existem outras espécies que passam bastante esse período, tudo bem? As espécies atuais na Terra são calculadas, o número de espécies atuais na Terra é calculado pelo o número formado pelas espécies totais menos o número de espécies extintas. A diferença são as espécies atuais na face da Terra. Então, a gente viu na última aula que essa proporção é de menos de 1%.
Nós encontramos hoje menos de 1% das espécies que já existiram durante a história evolutiva do nosso planeta, da nossa biosfera. Tudo bem? Então, 99% das espécies que existiram na Terra já foram extintas. Isso por quê? Porque vários fenômenos estão associados ao desaparecimento dessas espécies durante um certo período, tá? O aumento da diversidade entre as espécies é grande após grandes extinções. Hudson, como é isso? Como é que pode, depois de um grande sumiço de espécies, aumentar a diversidade? Quando você tem um desequilíbrio no ambiente, você gera a possibilidade dos remanescentes daquele ambiente gerarem microevoluções que vão desembocar em macroevoluções. Essa possibilidade de modificação no contexto ecológico vai permitir o aumento da diversidade. Você tem, é claro, uma diminuição da diversidade quando você tem um evento em extinção de grande escala, mas as modificações no ecossistema gerado por essas extinções vão permitir que as espécies que sobreviveram a esse processo tenham espaço para se modificar e voltar a dar diversidade a esse ambiente. Tudo bem? Então, aqui a gente tem diversidade similar nos últimos 300 milhões de anos, uma comunidade ecológica similar às atuais, às condições atuais, e uma distribuição de abundância similar. Isso significa o quê? Que existe uma taxa de diversificação que é muito próxima da taxa de extinção. Então, para cada espécie que desaparece, que é extinta, uma nova espécie surge. Tudo bem? Isso por quê? Porque modificações no ambiente devido à retirada de desses grupos de uma dessas espécies permite a adaptação de outra espécie, podendo gerar a formação de novas espécies. Então, mesmo que eu tenha mecanismos de extinção trabalhando por um lado, as minhas taxas de diversificação, que trabalham por outro lado, vão me manter uma diversidade similar de espécies durante os últimos 300 milhões de anos que nós conseguimos observar. As comunidades ecológicas também estão mais ou menos similares às atuais. Como assim, Hudson? O número das populações, o mecanismo de predação, as relações ecológicas, todas estão mais ou menos relacionadas às antigamente, porque para um contrabalanceamento dos processos de extinção, uma nova espécie surge que pode tomar o nicho daquela que se extinguiu e manter as relações ecológicas muito parecidas. A distribuição de abundância também é similar, você não tem uma perda muito grande. Há 200 milhões de anos nós tínhamos muito mais espécies do que temos há 150 milhões de anos. A distribuição é mais ou menos similar, porque você tem perdas de espécies, tem ganho de espécies, e há uma oscilação no número de espécies totais, mas ela é sempre muito próxima uma das outras por causa da taxa de extinção e taxa de diversificação. A gente vai falar um pouco mais dessas taxas daqui a algum tempo, para falar como é que isso está influenciando na forma de desenvolvimento dos indivíduos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a taxa de extinção. O processo gradual de extinção é conhecido como a extinção num período curto de tempo. Então, taxas de extinção é o mecanismo de extinção em períodos bastante curtos de tempo. Vim dar uma olhadinha, ver se minha foto ainda está funcionando. Está tudo certinho. Tudo certinho. Ok?
Então, ó, mais de 90% das espécies têm uma taxa de extinção menor ou igual a 250 milhões de anos. Hudson, mas não era de 1 a 10 milhões de anos até ainda agora? A média, lembra que eu falei? A média é de 1 a 10 milhões de anos. Mas existe grande parte das espécies, elas desaparecem com aproximadamente um tempo menor, igual ou inferior a 250 milhões de anos. Quer dizer que ainda resta 10% de espécies que têm taxas de extinção maiores do que 250 milhões de anos, para vocês verem como é que isso é bastante divergente entre as espécies. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai tentar calcular uma média. Se eu tenho um indivíduo que tem uma taxa de extinção de 1 milhão de anos e tem um indivíduo que tem uma taxa superior a 250 milhões de anos, a média vai ficar muito distorcida, tanto para um quanto para outro, tudo bem? Então, é melhor trabalhar assim, ó, 90% dos indivíduos tem uma taxa de extinção menor ou inferior a 200 menor ou inferior, igual ou inferior a 250 milhões de anos, e 10% dos indivíduos têm uma taxa superior a 250 milhões de anos. E as formas de extinção? Existem três tipos de formas de extinção que a gente vai trabalhar: as naturais, as não naturais e as provocadas pelos homens. A gente vai ver algumas diferenças entre elas. Sabemos quase nada sobre as extinções naturais. Isso porque as extinções do passado, ela não geram, não deixam as causas físicas, os fenômenos que as provocaram. A única coisa que nós conseguimos ver é os registros fósseis desses fenômenos. Então, é difícil estabelecer uma causa e efeito. A gente sabe que aconteceu um determinado fenômeno. Após aquele determinado fenômeno acontecer, os registros fósseis nos mostram que houve uma mortandade muito grande de animais, uma extinção de grandes espécies, mas a relação entre esses dois elementos, entre a causa e o efeito, é dificilmente estabelecida. O professor traz para a gente aqui o alerta sobre o perigo do pós-hoc ergo protecter hoc. Ai, Ruth, o que é isso? Também não sei, fui atrás. Pós-hoc ergo protecter hoc é uma expressão latina que significa depois disso, logo por causa disso. Esse é o nome de uma falácia que ocorre quando concluímos existir uma relação causal entre dois eventos, pelo fato de geralmente ou sempre ocorrerem em sequência. Essa falácia também é chamada de falsa causa, correlação coincidente ou causa questionável. Quando a gente usa o termo falácia, nós estamos dizendo que é um argumento sabidamente falso, mas que parece ser verdadeiro. Então, quando a gente fala o político está usando de falácias na sua campanha, isso significa o quê? Que ele está usando argumentos sabidamente falsos que parecem ser verdadeiros. E isso pode gerar alguma confusão. Por isso, o professor traz o alerta para esse perigo. Essas relações, elas são dificilmente estabelecidas, porque a gente não entende perfeitamente, apenas pelo registro fóssil, como alguns eventos climáticos ou eventos geológicos puderam influenciar diretamente nesse processo. Tudo bem? Ainda com uma causa estabelecida, qual é o mecanismo que gerou os efeitos observáveis? Então, quando a gente está falando de extinções naturais, é muito difícil você fazer uma correlação. Existem estudos muito prolongados, muito bonitos, há muitos anos sendo realizados para identificar quais foram os fenômenos responsáveis pela extinção dos dinossauros, por exemplo. Existem várias teorias para essa proposição, mas nenhuma delas explica perfeitamente como esse fenômeno aconteceu, e a gente vai ver algumas dessas proposições daqui a pouco. Então, quando a gente está falando de extinções naturais, elas são classificadas em três grupos.
perturbação do habitat, modificação do habitat e espécies exóticas. Tudo bem? Espécies exóticas. Na perturbação dos habitats, nós temos erupções vulcânicas, temos impacto de asteroides, temos uma série de fatores, incêndios, uma série de fatores que vão influenciar o ambiente em que essas espécies estão inseridas. Essas modificações no habitat são mudanças climáticas, formação de montanha, mudanças no nível do mar. Todas isso daqui estão afetando mais do que só o habitat e estão modificando aquele ambiente, tudo bem? Por exemplo, a gente não tem erupções vulcânicas continentais. A gente tem erupções vulcânicas locais. Ele está perturbando o habitat. Quando a gente modifica o habitat, a gente está modificando um elemento muito maior do que só o habitat. Então, a gente está modificando o clima e essa modificação do clima gera uma modificação no habitat. E a gente tem as extinções naturais por espécies exóticas, que é, por exemplo, a deriva continental. Mecanismos que aconteceram e estão acontecendo, mas não tendem a se repetir, não acontecem novamente, tudo bem? O que provavelmente não é extinção por causas naturais. Epidemias, por exemplo, não são consideradas extinções por causas naturais, porque elas não perturbam o habitat, elas não modificam o habitat e elas não são de alguma maneira exóticas, tá? Então, as epidemias, como a gente está vivendo hoje, uma pandemia, é a coevolução rápida de uma doença e o seu hospedeiro. Evolutivamente, o parasita que mata o seu hospedeiro é um parasita incompetente. Ora, Hudson, como assim? O parasita que mata o seu hospedeiro, ele está destruindo a sua fonte vital. O parasita mais competente, o mais evoluído, é aquele que consegue infectar o seu hospedeiro e usar o seu hospedeiro para sua reprodução, para o seu ciclo de vida. Então, quando eu tenho um hospedeiro viável por muito tempo, eu tenho, parasita, um ambiente adequado para a minha sobrevivência. Agora, se eu sou um parasita incompetente que gera a morte do meu hospedeiro, eu também estou decretando o meu falecimento, porque o organismo que me dá suporte está sendo destruído durante o meu desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de epidemias, a gente tem essa coevolução da doença, do parasita e do seu hospedeiro. A evolução de competidores novos. Tudo bem? Espécies existentes já bem adaptadas. Então, quando uma nova espécie surge e tenta se estabelecer, ela tem que lutar pelos recursos com espécies já existentes e bem estabelecidas. Se essa luta é desfavorável para as novas espécies, elas tendem a desaparecer. Tudo bem? E elas são consideradas não naturais, tudo bem? Porque não estão relacionadas ao ambiente direto das espécies. E por fim, a gente tem as extinções causadas pelo homem. Aqui a gente tem uma nova modalidade de extinção a partir do surgimento do homem como predador de topo da pirâmide, topo de cadeia. Tudo bem? Então a gente tem predação excessiva para obtenção de alimentos, peles, coletas, erradicação de pragas e uma série de atividades antrópicas que vão influenciar na sobrevivência de outras espécies. Destruição dos habitats, seja por cultivo da agricultura, seja por construção de prédios, seja para infraestrutura de cidades, uma série de modificações antrópicas no ambiente. Destruição de espécies chaves. Nós tendemos a dar mais atenção aos animais que estão no topo
da cadeia alimentar e dá menos importância para os que estão na base da cadeia alimentar. Quando nós destruímos espécies chaves da cadeia alimentar, nós causamos um desequilíbrio ecológico que pode gerar extinção de grande número de espécies, tá? Introdução de espécies exóticas também é um costume humano. Isso vai gerar competição inadequada, porque a espécie exótica pode não ter um predador adequado naquele ambiente, ela pode se reproduzir muito rápido, ou ela pode predar os animais do local como predadores, ou essa espécie exótica pode trazer doenças que vão contaminar os animais silvestres e vão promover uma extinção dessas espécies. E por fim, a gente tem poluição e contaminação, que é um modo de destruição desses habitats, tudo bem? Aqui a gente tem, por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara. A gente não destruiu completamente a Baía de Guanabara. A gente só prejudicou a forma com que os animais interagem dentro daquele ambiente para a sua sobrevivência. A gente diminuiu drasticamente a população dos seres da vida marinha naquele ambiente por nossa poluição e contaminação daquele corpo de água, tá? Aqui o professor traz para a gente alguns exemplos de extinção provocadas pelo homem, tá? Para a gente ver qual é o impacto que as nossas atividades têm causado sobre a biodiversidade na Terra. O primeiro exemplo que ele traz é o do Hydrodamallus gigas. Esse animal era um peixe-boi marinho, tá? Que foi caçado até a sua extinção em 1768, no século XVIII, porque para obtenção da carne e do óleo desse animal. Outro animal que foi caçado, comido até a extinção, foi o Pinguinus impennis. Ele não voava, viveu no Atlântico Norte, era considerado o pinguim original, é um exemplo de evolução convergente, quando a gente tem diferentes espécies distanciadas pela árvore filogenética evoluindo para formas semelhantes devido ao ambiente em que eles estão inseridos, e eles foram extintos aproximadamente no século XIX, em 1844, tá? O dodo o professor traz aqui a primeira extinção documentada em tempo real. Dodo é uma ave não voadora de porte grande, encontrada na ilha Maurício, na costa leste da África. Esse tipo de ave, ela fazia a nidificação no solo e se alimentava de frutas de uma árvore específica, umas árvores específicas. Conforme essa ilha foi sendo habitada, o comércio começou a ser desenvolvido a partir da ocupação dessas ilhas. Essas aves foram predadas intensamente, porque elas eram de fácil captura. Uma ave que não voa e tem um ninho no chão eram facilmente capturadas, assim como os seus ovos. Isso gerou o desaparecimento, a queda da população dos dodos, tá? A matança dos dodos gerou a sua extinção no século XVIII. Tudo bem? Hudson, e como isso se relaciona com o resto do ecossistema? Existe um tipo de árvore que utilizava especialmente os dodos para quebra de dormência das suas sementes. As árvores são chamadas de calvária. As calvárias necessitavam que os dodos comessem seus frutos, as suas sementes passassem pelo trato digestório dos dodos, para quando fossem defecadas,
terem o processo de quebra de dormência para que elas pudessem, a partir dali, germinar. Como os dodos foram eliminados, como eles desapareceram do ambiente, essas árvores também não conseguem mais multiplicar-se, suas sementes já não conseguem mais germinar, porque elas não passam por o processo necessário de quebra de dormência. A partir do sumiço dos dodos no século XVIII, essas árvores também tiveram um declínio muito grande na sua população. Atualmente, são encontradas apenas 13 árvores desse tipo, das calvárias. E estudos estabeleceram que cada uma dessas árvores tem mais de 300 anos. Então, uma espécie muito específica, exigentemente específica, tende a ser mais frágil, tende a desaparecer. Como a gente viu na aula anterior de especiação, indivíduos mais generalistas, eles passam por longos períodos de diferenciação, enquanto que indivíduos mais seletivos dentro do seu ambiente passam por períodos mais rápidos de adaptação, para evitar esses mecanismos de desaparecimento. Esse grupo de árvores das calvárias não conseguiu passar por esse processo de modificação das suas sementes, poderem ter sua quebra de dormência realizada por outras aves, para que outras árvores pudessem brotar. Como a dependência desse tipo de árvore era muito específica aos dodos, o desaparecimento dos dodos vai levar ao desaparecimento das calvárias também. Então, mostrando que o desequilíbrio dentro de um ecossistema não está relacionado apenas à espécie que desapareceu, à espécie que foi extinta, e sim de todas as outras espécies, a elas relacionadas também tem algum tipo de desequilíbrio. Outro exemplo que o professor traz para a gente a respeito de extinção provocada pelo homem é o pombo passageiro, Ectopistes migratorius. O professor traz aqui a primeira extinção pela tecnologia avançada. Logo que eu li isso aqui, eu imaginei que fosse o pombo correio, mas a gente vai ver que não é isso. Tratava-se de outra situação, outra tecnologia avançada, tá? Então, esse tipo de pombo era a ave mais comum do século XVII, século XVIII, com uma população estimada de 5 bilhões de indivíduos. Tem descrito que suas revoadas chegavam a 3 km de largura e 500 km de comprimento. Então, era extremamente abundante. Esses pássaros eles evoluíram para fazer esse agrupamento e esses longos voos para se proteger da maioria dos predadores. Então, gaviões e outros predadores, aves predatórias, tinham dificuldade de retirar os pombos da formação para capturar o único indivíduo. Essa formação sempre foi muito vantajosa para esses pombos e por isso a população deles cresceu tanto. Até que chegou um predador diferente, o homem. Diferente dos outros predadores, o homem usou a formação de voo desse tipo de pombo como vantagem de caça, utilizando redes e espingardas. Como o grupo de pombos era muito grande, um tiro de chumbeira, que é com vários projéteis, atingiam vários pombos ao mesmo tempo. Então você abatia vários desses pombos, dessas aves, com um único tiro. E a utilização de redes pegava centenas deles muito rapidamente. Mas o que eles faziam com esses pombos, Hudson? Olha, naquela época, final do século XIX já, a caça desses pombos era utilizada como alimentação nas praças, né? Nos comércios, nas feiras, que gerou uma demanda bastante grande para isso, porque era muito abundante, era muito barato, e por ser barato havia uma demanda muito grande.
Então, a espécie poderia ter sobrevivido a todo esse processo de predação humana. Só que o que aconteceu? A partir da escassez desses pássaros, ficou mais difícil de encontrá-los, né? E encontrar onde eles estavam, porque agora a comunidade não tinha mais 500 quilômetros de tamanho. O que eles fizeram? Começaram a utilizar o telégrafo para informações de onde estavam as colônias. Fala, olha, tem uma colônia no estado de Ohio, tem uma colônia chegando no estado de Massachusetts, e a partir daí nós começamos a capturar esses ambientes, esses pássaros, em seus ambientes de nidificação, impedindo completamente não só a sobrevivência, mas reprodução desses animais. A partir disso, do desaparecimento dessa comunidade, foram criadas leis de preservação, mas essas leis foram insuficientes para a manutenção da saúde da comunidade dessa espécie, dos indivíduos dessa espécie. Então, estima-se que o último pombo silvestre foi morto em Ohio em 1900. Então, a gente começa a predar a espécie com maior número, a espécie de aves com maior número de indivíduos já registrados, com mais de 5 bilhões de indivíduos, em menos de 100 anos, nós extinguimos essa população, essa espécie da face da Terra. Então, os indivíduos silvestres não conseguiam se reproduzir dos pombos, porque eles ficavam muito distantes um do outro e aí não se encontravam para conseguir fazer a sua reprodução de forma adequada. Tentaram fazer processos de criação desses indivíduos em cativeiro, mas nem todas as espécies se adaptam ao ambiente de cativeiro, e o último indivíduo, o último pombo passageiro, morreu no zoológico de Cincinnati em 14 de setembro de 1914, diz aqui o professor, até às 13 horas. Então, mesmo que nós tenhamos hoje uma tecnologia de criação em cativeiro melhor do que nós tínhamos no início do século XX, nem todas as espécies elas se adaptam ao ambiente de cativeiro. Então, essa ferramenta de utilização de reservas naturais ainda é bastante importante, porque é a forma de manutenção do habitat natural para algumas espécies, permitindo que ali elas vivam e se reproduzam, aumentando o seu número e retirando algumas espécies do perigo de extinção. Um exemplo de que quase funcionou com a produção de reservas foi a Chimpanucus cupido. Tudo bem? Ela é muito parecida com a codorna, é um tipo de codorna, vejam só. No início, essa ave tinha uma ampla distribuição, desde o Maine até a Virgínia. Tá? No início do século XIX, começou a observar um declínio nessa população a partir da sua caça. E esse declínio ficou bastante acentuado a partir de 1830. Em 1870, 70 anos depois, essa árvore, o cupido, estava restrito ao estado de Massachusetts. Então, ele tinha uma ampla distribuição e em 70 anos ele estava restrito a um único estado americano. Em 1906, já no século XX, estimavam-se que existiam apenas 50 indivíduos sobreviventes dessa espécie. E em 1907, houve a construção de uma reserva ambiental para a reprodução do cupido. O que aconteceu? Em 8 anos, a população de cupido, sem a pressão da predação, passou de 50 indivíduos para 200 indivíduos, mostrando que esse processo de preservação do ambiente natural, o ambiente original das espécies, favorece com que a população
retome os seus números, a sua saúde. No entanto, pequenas populações estão mais sujeitas à extinção devido a fenômenos diversos. Em 1916, ocorreu um incêndio que destruiu a maior parte da reserva dos cupidos, dizimando grande parte desses 2.000 indivíduos. A partir desse ano, houve uma sucessiva temporada de invernos muito rigorosos, o que também prejudicou a sobrevivência e a reprodução dessas aves. Como elas estavam em pouco número, a ação dos gaviões e outras aves predatórias era muito intensa sobre essa população. Qualquer perda dentro desse pequeno número já era uma perda muito grande para a comunidade toda. E, por fim, doenças causadas pelos perus domésticos infectaram os cupidos e em 1927 somente 13 indivíduos sobreviveram. O último morreu em 1932. Todas essas ocorrências, elas estão rotineiramente abatendo populações. Esse ano nós vimos os incêndios no Pantanal. Os incêndios alarmantes, os níveis, o tamanho dos incêndios alarmantes. Nós vemos doenças atacando animais silvestres. Nós vemos uma série de processos predatórios. Mas quando a população é saudável, existem indivíduos suficientes para manter a saúde dessa espécie, essa perda é compensada pelo processo de reprodução. Agora, quando temos uma comunidade muito pequena, uma espécie, um número de indivíduos muito pequeno, qualquer perda dentro desse número já é muito significativo para a sobrevivência dessa espécie na nossa biosfera. Tudo bem? A gente tem também um exemplo que o professor trouxe do Conuropsis carolinensis, que é o único papagaio nativo americano, nativo dos Estados Unidos. Tá? Ele tinha uma distribuição bastante ampla também da Virgínia até o Texas. Essa ave ela se adaptou perfeitamente ao cultivo da agricultura. Quando os grandes cultivos começaram a tomar conta do território americano, soja, milho, esses animais se beneficiaram desse processo porque eles se adaptaram a se alimentar dessa fonte extensa de alimentos. A partir dessa quantidade de alimentos, eles se reproduziram de forma bastante acelerada e começaram a causar prejuízos econômicos pela destruição das lavouras, dos cultivos na agricultura. A partir desses prejuízos, foi liberada a caça desses animais. E aí eles foram caçados intensamente e em 1980 eles já eram raros, já tinham uma população bastante diminuída. Foi visto o último avistamento desse papagaio ocorreu na Flórida em 1920. A partir daí não se tem mais registro desse papagaio Conuropsis carolinensis, tá? E hoje ele é considerado uma espécie extinta. Algumas espécies elas entram em perigo de extinção. A nossa ararinha azul, por exemplo, passou por um processo de perigo de extinção. Então, existem alguns parâmetros que você estabelece e, a partir desses parâmetros, você determina se a comunidade está saudável ou se aquela espécie está em perigo de extinção. Um animal que esteve em perigo, que ainda está em perigo de extinção, é o guepardo, também conhecido como chita, só que o chita com i aqui. Tá? O nome científico é a Cynoxis jubatus. Inicialmente, ele teve uma distribuição mundial.
atualmente ele está restrito ao continente africano. Existem estimativas que dizem que existem indivíduos, apenas 20 mil indivíduos dessa espécie. E todos eles são geneticamente similares, tudo bem? Um indivíduo geneticamente idêntico ou é um clone ou é um gêmeo univitelino. Ele é geneticamente similar. E eles chegaram a uma população de aproximadamente 10 mil. Eles foram quase extintos há 10 mil anos. Isso significa o quê? Por que eles são geneticamente similares, Hudson? Porque houve um processo de gargalo de garrafa, lembra? De uma comunidade grande, houve a redução do número dessa comunidade e os indivíduos sobreviventes não representam mais a diversidade genética da comunidade inteira. Eles só representam a parcela daquela comunidade que sobreviveu. Então, eles são geneticamente muito similares. E por isso, eles produzem gerações com endogamia, que são cruzamentos entre indivíduos parentes, o que é muito ruim para uma espécie. Quando a gente viu genética humana, a gente viu que casamentos consanguíneos têm uma probabilidade maior de gerar proles com algum tipo de deficiência física ou cognitiva pela homogeneidade do material genético. A mesma coisa acontece com esses animais. Eles poderiam ocupar uma amplitude grande, porque nada ocupou o seu nicho ecológico. Existem na África grandes felinos, uma série de grandes felinos. Existem os leopardos, os guepardos, os leões, os tigres. Existe um monte de grandes felinos. Mas esse ambiente, não o específico, ainda tem espaço, alguns nichos específicos para a repovoação dos guepardos. E alguns programas têm sido feitos para monitoramento da saúde dessa comunidade, fazer com que eles sejam protegidos e a reprodução deles seja assistida para que essa população volte aos níveis original, ganhe diversidade genética e volte a ter uma saúde considerada normal. Outro mecanismo, outro processo de extinção que ocorreu foi novamente a megafauna, os grandes animais, tudo bem? Novamente aqui nós temos um processo de dedução que não pode ser perfeitamente comprovado. Aqui o professor traz, quando o homem aparece, a megafauna é extinta. A megafauna da Austrália sumiu há 40 mil anos, a das Américas sumiu há 15 mil anos, a de Madagascar há 1000 anos e a da Nova Zelândia também há 1000 anos. Só que aqui a gente tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para vocês. A afirmação é que quando o homem aparece, a megafauna é extinta, tudo bem? Agora, esse fenômeno está relacionado, existe uma relação entre o surgimento do homem e o desaparecimento da megafauna, ou o desaparecimento da megafauna possibilitou a reprodução do homem? É uma questão que a gente não tem como explicar perfeitamente lá do rock que a gente viu anteriormente. Uma causa não necessariamente está ligada à outra, porque elas são subsequentes, elas são sucessivas, tudo bem? Pode ser que o declínio da megafauna tenha criado um ambiente suficiente para o desenvolvimento humano, ou realmente pode ser que o surgimento dos humanos gerou um declínio da megafauna por processo de predação dos humanos a esses animais. Então a gente tem os animais de grande porte, todos sendo extintos durante um período aproximado do surgimento do homem nesses ambientes.
Aqui o professor traz para a gente uma tabela com o número estimado, ninguém tem a certeza desse número, existem algumas estimativas sobre o número de espécies extintas desde 1600, no início do século 17 até agora. Nós tivemos total 85 mamíferos, sendo 30 do continente, 51 de ilhas e 4 dos oceanos, 113 aves, 21 répteis, 2 anfíbios, 23 peixes, 98 invertebrados e mais de 380 plantas, espécies de plantas extintos nos últimos 4 séculos, 3 séculos, né? 3 séculos. Então aqui, se a gente for somar, ó, dá 407 mais 100, 507, 607, 620, 620, 720, mais 6, 726 espécies aproximadamente. Alguns dizem 726, outros dizem 728, mas está em volta desse número de 700 espécies extintas nos últimos 3 séculos. A atividade antrópica, a atividade do homem, tem aumentado a taxa de extinção. Alguns cálculos demonstram que a partir da ação do homem, a taxa de extinção tem aumentado de 100 a 1000 vezes, dependendo da espécie. E isso vai influenciar com o tempo de desaparecimento dessas espécies da superfície terrestre, caso não haja uma modificação nos nossos hábitos, tá? Algumas espécies elas são mais vulneráveis à extinção do que outras. Como a gente viu, espécies em pequenas populações, como no caso da codorna, que 50 indivíduos foram restritos em um ambiente de reserva, passou para 2.000 indivíduos, a comunidade estava se recuperando, mas como a comunidade é muito pequena, qualquer impacto, qualquer variação dentro das suas condições de sobrevivência é muito drástico na taxa de extinção dessa espécie. Então, espécies muito pequenas têm uma maior probabilidade de extinção do que espécies maiores. Isso não significa que as espécies maiores não serão extintas. Lembrem do pombo passageiro lá, que tinha mais de 5 bilhões de indivíduos e também foram extintos em 100 anos, menos de 100 anos. Tudo bem? Só voltar aqui para ver se minha figurinha está funcionando. Beleza? Outro fator que influencia drasticamente na taxa de extinção é as espécies adaptadas a recursos de maneira muito especializada, como no caso das árvores, que eram estritamente dependentes dos dodos para quebrar a dormência das suas sementes. Se a espécie é muito especializada, ela está mais sujeita à extinção, porque caso ela não passe por processos de microevolução em um período hábil, ela tende a desaparecer. Tudo bem? Por quê? Porque quando há uma modificação no fator para a qual ela é especializada, ela é muito mais afetada do que qualquer outra espécie dentro do mesmo ambiente. Quando os dodos desapareceram, esse tipo de árvore parou de germinar, de gerar novos descendentes. Tudo bem, Hudson, a gente já viu mecanismos naturais de extinção, mecanismos não naturais de extinção e o efeito antrópico das atividades sobre a taxa de extinção de algumas espécies. Mas existem alguns fenômenos que eles não obedecem a essa distribuição de extinção. Quando a gente faz um gráfico em que a gente analisa a taxa de extinção pelo tempo, a gente vai ver que a gente tem uma média de extinção, de taxa de extinção.
No entanto, em algumas ocasiões, existe um número muito maior de perdas de espécie do que a taxa média de extinção. Esses eventos são chamados de eventos em extinção em massa. E durante a nossa história natural, nossa que eu digo dos seres que habitam a Terra, tá? Nós temos 5 eventos de extinção em massas registrados a partir de identificação fóssil. Identificação fóssil, tá? Mas antes de ver o que é a extinção em massa, vamos defini-la. Extinção em massa é um evento ou um evento a nível de extinção. É uma queda acentuada no número de espécies num período relativamente curto. Tudo bem? A gente tem uma taxa natural de extinção, a perda de espécies em um determinado período de tempo. Quando a gente tem muito mais perda do que é esperado para um determinado período de tempo, a gente passou por algum processo, algum fenômeno que provocou essa perda de diversidade. Tudo bem? O que causou a extinção em massa nas Américas? Essa é uma pergunta para a qual ainda não se tem resposta. Muitos têm sugerido que a ação antrópica, a ação do homem, é que tem influenciado na extinção em massa de muitas espécies, por exemplo, a da megafauna, como a gente trabalhou ainda há pouco. Aqui eu vou trazer alguns argumentos relacionando os prós e contras para vocês avaliarem. Por que toda a megafauna foi extinta? Bisão, antílope, veados e ursos são exemplos dessas megafaunas. Não são esses ursos normais, esses ursos marrons e ursos negros. Eram os indivíduos da megafauna, os indivíduos ancestrais. Bisões, antílopes e veados eram fontes de alimento para os humanos. E os ursos eram mortos por processos de proteção. Segundo, os indivíduos que defendem a hipótese, a teoria de que os homens foram os responsáveis por essa extinção em massa. Agora vem a pergunta: o homem caçou a megafauna? Como realmente como está sendo sugerido, é responsabilidade do homem a extinção desses animais, ou a extinção desses animais por outros fatores é que serviu para o desenvolvimento humano? Aí aqui a gente tem algumas observações. Ossos de mamute na Ásia Central foram encontrados juntos de habitações humanas. Mas ossos de coelho foram muito mais abundantes no lixo do homem primitivo. Aí os defensores da extinção em massa provocada pela predação sugerem que os homens usavam os ossos dos animais da megafauna como ferramentas. Então, eles usavam como tacapes, quebravam para obter o tutano, eles destroçavam, eles quebravam esses ossos. Enquanto que os ossos dos coelhos eles não davam muita utilidade. Então, eles encontraram mais ossos de coelho porque esses ossos eles não eram utilizados com outra finalidade, enquanto que os ossos de animais maiores eram utilizados para outras finalidades. Por isso, foram encontrados mais ossos de coelho do que ossos de antílope. Porque existe a teoria de que os animais eram predados da megafauna, mas eles não eram prioritariamente, porque eles eram muito grandes, era muito difícil, era muito perigoso para os humanos primitivos caçarem esses animais. Prioritariamente, os humanos caçavam animais de pequeno porte, como os registros dos ossos sugere. O que o outro grupo de observadores propõe é que essa divergência na verificação dos ossos é pela forma do uso
que os humanos davam aos ossos dos animais da megafauna. Aí, a partir daí, eles perguntaram, mas o humano matou o tigre dente de sabre? Porque se o bisão sumiu, o antílope sumiu, os veados sumiram, será que o humano caçou o tigre dente de sabre, pensando que o tigre dente de sabre era um dos predadores de top de cadeia, né? De topo de cadeia. Então ele era muito adaptado ao seu ambiente. A resposta das pessoas que propõem os humanos como os causadores das mega extinção é que, devido aos humanos caçarem as presas dos dentes de sabre, os dentes de sabre ficaram cada vez com seus recursos mais escassos. Isso prejudicou na sua reprodução, o que levou por fim à sua extinção. A partir daí, vem a pergunta: o homem erradicou as espécies-chaves e, por isso, pela erradicação dessas espécies-chaves, houve toda uma cadeia de extinção derivados a isso? Muitos acreditam que sim. Só que alguns sugerem que esse timing, a partir do surgimento do homem, a produção estabelecimento das suas comunidades, a constituição do seu território de caça, a forma de alimentação e o desaparecimento de todas essas espécies, eles não são conclusivos. Esse tempo todo parece muito duvidoso. Isso sugere que talvez não tenham sido os homens os responsáveis pelo desaparecimento da megafauna nas Américas, principalmente, que outros fenômenos estão relacionados que nós não temos como registrar ou não sabemos relacionar, e isso gera uma percepção equivocada dos verdadeiros motivos desse processo de extinção das grandes espécies. Tudo bem? Então, aqui a gente tem os nossos 5 eventos de extinção em massa. O primeiro evento ocorre no período Ordoviciano, há 444 milhões de anos. Aqui a gente tem a camada de terra com o registro fóssil desse evento. O segundo evento é num período Devoniano, há 360 milhões de anos, com sua camada de registro fóssil sobreposta ao do Ordoviciano. Período Permiano, há 250 milhões de anos, outro fenômeno de extinção em massa. Período Triássico, há 200 milhões de anos, mais um evento em extinção em massa. E por último, a gente tem o evento mais recente de extinção em massa, que é do período Cretáceo. Rudes, o que foi que aconteceu no Ordoviciano para que houvesse esse evento de extinção em massa? Pouco ou nada se sabe a respeito desse fenômeno, porque, como foi dito, o professor nos traz anteriormente, esses eventos eles não deixam evidências físicas, eles só deixam as evidências fósseis. Nós sabemos que naquele período houve um terremoto, houve um aumento ou uma diminuição do nível do mar, houve um aquecimento ou um esfriamento do clima, mas a gente não tem perfeitamente as ferramentas para relacionar um fenômeno a outro. Não é porque eles aconteceram um depois do outro que eles estão relacionados. Tudo bem? O que a gente consegue melhor abordar é o que aconteceu mais recentemente no período Cretáceo, que foi o da extinção dos dinossauros. Aqui a gente tem Ordoviciano, aconteceu há 440 milhões de anos, Devoniano, há 360 milhões de anos, período Permiano, há 250 milhões, Triássico, e aqui o último evento no Cretáceo, há 65 milhões de anos. Esse evento aqui é o que mais temos estudados para entender o fenômeno
que está a ele relacionado. O período Cretáceo foi o período de extinção dos dinossauros. Tá? Então aqui a gente tem uma figura dos dinossauros mangando de um pobre de um mamífero que nunca dominaria o mundo por causa das suas características àquela época. No entanto, houve um evento que extinguiu em massa grande parte das espécies que existiam aqui, naquele período. O evento a teoria mais aceita atualmente é o evento do impacto do meteoro. Existe registro que a Terra nesse período foi atingida por um meteoro que tinha entre 6 a 14 quilômetros de extensão, a uma velocidade superior a 70 mil quilômetros por hora. Sugere-se que com o impacto dessa rocha contra a Terra, houve uma formação de uma nuvem de poeira que recobriu a Terra e impediu a entrada da luz solar, gerando um esfriamento do clima, prejuízo para a vegetação, prejuízo dos indivíduos herbívoros, e assim séries de prejuízos geraram a extinção em massa, fora o momento do impacto que aconteceu na costa do Golfo do México, gerando o que os especialistas chamam de cratera de Chicxulub. A cratera onde o meteoro teria caído tem 200 quilômetros de diâmetro. Então, o impacto desse meteoro na Terra gerou um buraco de 200 quilômetros de diâmetro de uma ponta a outra. Essa força teria força suficiente para gerar a cortina de poeira que recobriu a atmosfera terrestre por um tempo, o que fez com que a temperatura diminuísse, porque os raios solares já não alcançavam a crosta terrestre, a diminuição da temperatura e a baixa intensidade luminosa prejudicaram a vida vegetal. A vida vegetal não sustentava mais os grandes herbívoros que eram os dinossauros. Os grandes herbívoros não serviam mais de presa para os grandes carnívoros e assim sucessivamente até um desequilíbrio, um colapso ambiental global que gerou a extinção em massa nesse período, segundo a teoria mais aceita. No entanto, existem alguns pesquisadores que contra-argumentam essa teoria, porque, segundo eles, não há uma correlação entre a extinção e o tamanho da cratera. Segundo eles, não havia força suficiente no impacto para gerar uma extinção a nível global. Tudo bem, uma diminuição na diversidade a nível local, continental, tudo bem, mas a nível global, segundo alguns pesquisadores, não está esse impacto não está relacionado com a extinção de tantas espécies. Alguma coisa deve ter mais relacionado à estrutura gênica em relação à sorte ruim, como esses indivíduos se adaptaram às modificações do ambiente em relação à forma com que a cratera impactou a sua sobrevivência. Agora, Hudson, o que é mais importante para a gente avaliar? Quando a gente está fazendo esse tipo de estudo, o que a gente tem que avaliar? Como é que eu sei qual é o aspecto mais importante? O aspecto mais importante dentro desse estudo são os estudos de série temporais. Você vai estudar a geografia, o clima, a botânica do ambiente, a ecologia do ambiente durante um longo período de tempo para ver os desequilíbrios durante aquele período de tempo e tentar estabelecer relações entre um fato observado e um processo de extinção.
Esses mecanismos é que são muito difíceis de serem estabelecidos por causa de uma série de dificuldades de obtenção das provas físicas para corroborar todas as hipóteses geradas. Tudo bem? Para isso, a gente usa estruturas de periodicidade. Tá? O que é periodicidade? Análises recentes mostraram que há um período de tempo nas extinções. Então, a gente viu que mais de 90% das espécies elas se extinguem com até 250 milhões de anos na Terra. Então, eu tenho um período de extinção. No entanto, a gente viu, plotando no gráfico taxa de extinção por tempo, que alguns eventos passam da média esperada de extinção para aquele período. E esses fenômenos são chamados de grandes extinções. Quando a taxa de perda de diversidade é maior do que a periodicidade estabelecida, nós chamamos de grandes extinções. Mas isso acontece como? Acontece de alguma forma dirigida? Não, são todos eventos aleatórios. Nós todos estamos correndo o risco de cair outro meteoro na Terra. Nós não podemos fazer nada a respeito disso. Os ciclos de aquecimento e resfriamento do clima global, eles são processos que estão em andamento. Eles vão acontecer pela influência ou não dos humanos, mas é um processo que acontece. Então, são mecanismos, processos aleatórios. Esses processos aleatórios geram modificações no ambiente, e as modificações no ambiente tendem a gerar diversidade. Quando uma modificação no ambiente gera extinção de um lado, ele gera aumento da diversidade e de outro lado, através de processos de especiação por ramificação. Então, a gente tem alguns processos aleatórios que estão acontecendo o tempo todo na nossa história natural. O que vai determinar se uma espécie vai sobreviver ou não a esse conjunto de elementos aleatórios vai ser a relação entre a sua taxa de diversidade e a sua taxa de extinção. Então, aqui a gente tem a taxa de diversificação ou taxa de ramificação e a taxa de extinção. A taxa com que uma espécie ela se adapta, ela adquire novas características para se adaptar a um ambiente, e a taxa com que aquela espécie ela desaparece, a velocidade com que aquela espécie desaparece da superfície terrestre. Quando a taxa de diversificação é maior do que a taxa de extinção, a gente tem um clado lá da cladogênese, quando uma espécie dá origem a duas que sobrevive. Tudo bem? Se o ambiente está mudando e eu estou mudando junto com o ambiente, eu tenho uma maior taxa de probabilidade de sobrevivência, porque eu estou me adaptando às novas condições que estão sendo me apresentadas. Se o ambiente muda mais rápido do que eu sou capaz de mudar, aí a minha taxa de extinção é maior do que a minha taxa de diversidade, de ramificação. E aí eu tenho a extinção do clado, eu tenho o desaparecimento dessa espécie dentro da biosfera, dentro da nossa superfície terrestre. Tudo bem? Para finalizar, eu trouxe, a partir de um artigo publicado na revista Galileu, 5 espécies que foram consideradas extintas, mas foram encontrados indivíduos vivos. A primeira espécie, o espécime, é esse indivíduo, o Gastrotheca cornuta. Ela é popularmente chamada de perereca marsupial de chifre. Ela foi encontrada por biólogos depois de quase uma década sem ser vista. Tudo bem? Ela tinha sido considerada extinta porque ela passou mais de 10 anos sem ser detectada. Ela foi encontrada por biólogos do Grupo de Conservação e Ecoturismo Tropical Herpin, em uma parte remota da região de Chocó,
no oeste do Equador. Então, espécies que desapareceram, que não são mais encontradas, são consideradas extintas, mas há situações em que essa espécie elas não foram disseminadas, elas não foram completamente extinguidas, elas só reduziram sua população a números tão pequenos que eles são dificilmente encontrados. Outro exemplo desse fenômeno é a espécie de tartaruga gigante Chelonoides fantásticos. As tartarugas gigantes foram redescobertas nas Ilhas de Galápagos, lá onde Darwin as viu pela primeira vez, depois de quase 100 anos sem serem vistas. Então, a partir da identificação, quando Darwin estabelece essa espécie, ela desaparece por mais de 100 anos, é considerada extinta e é reencontrada na Ilha de Galápagos. Esse peixe não é um representante de um grupo de peixes, o grupo Selacanthus. Considerados mais velhos que os dinossauros, esse grupo de peixes foi considerado extinto há 65 milhões de anos, junto com os dinossauros. Porém, ele foi encontrado novamente em 1938 no oceanos da África do Sul. Infelizmente, a espécie voltou à ameaça de extinção devido à exploração de petróleo no local em que eles habitam. Mais recentemente, agora em 2017, foi reencontrado o cão selvagem da Terra Alta da Nova Guiné. Tá? O animal ele tinha desaparecido, sido dado como extinto há mais de 50 anos, até que em 2017 alguns cientistas encontraram 15 desses cães vivendo em uma área remota nas montanhas montanhas Surdima, na Indonésia. Essa espécie rara é considerada um dos caninos mais primitivos ainda vivos. E a última espécie é essa lagartixa, chamada pelo nome científico de Phoboscincus bourti. O lagarto, que não era visto desde 1876, foi redescoberto na Nova Caledônia em 2003. Também conhecida como a fantástica lagartixa de Bourke, em tradução livre, a espécie é caracterizada por seus longos dentes curvos e pode chegar até 50 centímetros de comprimento. Todas essas fontes foram retiradas da revista Galileu, acessada em novembro de 2020. Para finalizar, eu não queria deixar aqui essa impressão de que o desaparecimento de uma espécie significa a sua extinção completa. O desaparecimento de muitas espécies está relacionado ao número menor desses indivíduos. Quando a população é menor, é certo que a probabilidade dela ser extinta é bem maior, mas isso não significa necessariamente que isso vai acontecer. Então, o que tem se visto atualmente é que, devido ao mecanismo de proteção, indivíduos que estão em perigo de extinção passam a ter uma saúde considerada normal e indivíduos que eram considerados extintos passam a novamente ser encontrados e, a partir desse encontro, poder ser protegidos e reestabelecer as suas estruturas. Mas, como nós vimos durante todo esse período de novembro, a extinção é um processo natural na vida da biosfera, tudo bem? Da nossa comunidade de organismos vivos. Porque para o surgimento de alguns indivíduos, outros indivíduos têm suas características modificadas. A partir dessa modificação, os indivíduos que surgem são mais aptos, são mais capazes, têm maior taxa de sobrevivência e de reprodução, o que leva ao prejuízo do indivíduo original, que deixa de se reproduzir e se alimentar, chegando à extinção. Então, como a gente viu, menos de 1% de toda a nossa biodiversidade é encontrada atualmente.
mais de 99% já deixou de existir. E outras espécies deixarão de existir para dar origem a novas espécies através da divergência genética. Tudo bem? Microevoluções, passando a macroevoluções, surgimento de novas espécies, novos gêneros e assim sucessivamente. Esse processo é um processo natural. O que nós temos que ter cuidado é como nós, humanos, estamos influenciando nesse processo. Estamos influenciando muito negativamente. A perda de espécies está ocorrendo muito mais acelerado do que a velocidade de divergência, de separação entre as espécies, de diversificação. E isso devido à influência dos humanos. Nós já temos uma estimativa de que mais de 700 espécies já foram perdidas desde o início do século XVII. Além dessas mais de 700, existem 65 espécies que só são encontradas em cativeiros também. Então, essas 65 espécies também podem desaparecer a qualquer momento. Então, nossa parte como biólogos, como educadores na área da vida é mostrar a importância das nossas atitudes em relação ao impacto dessas atitudes com a vida da biosfera que nos cerca. Muito bem, meus queridos, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Nos encontramos na segunda-feira para discutirmos qualquer ponto que ainda não esteja claro ou qualquer dúvida a respeito do processo de evolução. Conto com a presença de vocês na segunda-feira. Fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus familiares e amigos. Um abraço.